Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E a gente estava cantando ali, e eu pensei assim, que bom é estar aqui. O Senhor é presente, o Senhor tem feito maravilhas, tem feito dos seus milagres. No meio da semana eu cheguei a falar para a Naya que ligasse para o pastor Gu para que ele se preparasse. Porque eu não me sentia nada bem. Estava realmente numa crise muito forte de pulmão. Mas ela não quis ligar para o Gu. Ao invés de ligar, ela me ungiu e orou por mim. E o Senhor falou que estaria me levantando. E o Senhor me levantou. E eu glorifico a Deus, porque esta experiência é a experiência que o Senhor quer dar, mostrar a cada um. Quando o pastor Gu me convidou para ministrar a palavra hoje, ele me convidou no domingo passado. E eu tive um sonho, mas foi um sonho muito real. Não me lembro das pessoas com as quais sonhei. Parece que era uma multidão, mas eu não me lembro de nenhuma delas, não me lembro de ter reconhecido alguma destas pessoas. Mas aquelas pessoas gritavam de tal maneira e buscavam a morte, porque elas não tinham esperança. Elas não sabiam o que fazer. Elas se viam envolvidas de tal maneira por um monte de coisas, e elas clamavam pela morte, mas nada dava jeito naquilo. Mas foi um sonho tão real que eu acordei de madrugada e eu fui imediatamente para o meu sofazinho e eu fui orar. E eu falei, Senhor, eu estou agoniado, eu estou angustiado, porque isso me pareceu uma coisa muito real. Uma coisa, Senhor amado, que eu me sentia incapaz de fazer alguma coisa por eles. E eu clamei, não sei quanto tempo fiquei ali, mas eu coloquei a vida de cada um dos meus irmãos, pelos quais oro sempre. Eu falei, Senhor, eu não sei se isso está envolvendo as pessoas do nosso convívio, ou se isso é uma coisa assim mais abrangente, de coisas que eu realmente não estou vendo. Mas eu até chorei quando eu estava orando de madrugada, com tudo o frio que estava fazendo. E eu, na verdade, não senti o frio. E quase que eu não voltei para a cama para dormir, porque eu fiquei ali tentando, de alguma maneira, fazer alguma coisa, colocando diante do Senhor, por aquelas vidas que eu realmente não sabia quem eram. Mas eu vi que havia uma falta de Deus muito grande no meio daquelas pessoas. Não tinham esperança. Esse foi o termo que eu ouvi várias vezes
dentro do sonho. Não havia esperança. Então, eu pensei num texto que eu quero falar a vocês nesta noite. Não foi nada premeditado, mas foi uma coisa que veio realmente, eu creio, do Senhor. E o texto que eu quero ler para vocês está em Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Esta foi a palavra que veio para mim depois daquele sonho. E eu meditei nela. Naturalmente, a palavra é muito clara. Era o povo de Deus. O povo de Deus. O povo de Deus que estava vivendo aquela situação. Então eu creio que o meu sonho, ele se referia à igreja. E aquilo tornou então uma situação assim mais complicada. Porque na verdade o povo de Deus, ele não está isento de passar por situações assim. O povo de Deus não está isento de repente, se achar tão angustiado, tão desesperado, tão sem saber o que fazer. Porque é povo de Deus. Mas, na realidade, o verdadeiro povo de Deus é aquele que se dedica a Deus. É aquele que busca estar realmente com Deus, caminhando com o Senhor, vivendo com o Senhor. Naturalmente, através da sua casa. Então, o povo de Deus estava naquela situação de angústia. Não sabemos o que fazer. Não temos esperança. Ora, viver sem esperança é naturalmente morrer de imediato. Porque a esperança é que enche o coração do homem, a esperança é que enche o coração da família, a esperança é que enche as vidas em geral. Mas não havia. Os seus ossos haviam se secado. Ossos secos significa morte espiritual. Ossos secos significa morte espiritual. E, na verdade, está cheio de crente experimentando a morte espiritual. Morte espiritual é a ausência de Deus, naturalmente. A pessoa que uma vez conheceu ao Senhor, ela não pode se dar ao luxo de repente achar que pode caminhar sem o Senhor, que pode viver sem o Senhor, que pode fazer as coisas que lhe derem na cabeça sem consultar ao Senhor, sem colocar realmente nas mãos de Deus aquilo que é aquilo tudo que envolve a sua vida. O povo de Deus que não tem compromisso com Deus
fatalmente experimentará a morte espiritual. Fatalmente se afastará do convívio de Deus. Não existe outra coisa. Não existe outra saída. E à medida que vai se afastando do convívio de Deus, aí então começam a acontecer isso que o povo falou lá. Pereceu a nossa esperança. Não sabemos o que fazer. Olhe para todos os lados e não vejo solução. Olhe para cima, para baixo, não vejo solução. Na verdade, porque a pessoa, quanto mais ela se afasta de Deus, mais ela se aproxima do inimigo. Mais ela baixa a guarda para o inimigo. Porque ela não tem condições de ver o perigo que está rondando a sua vida. Deus nos chamou, nos elegeu como filhos em Cristo Jesus, e Ele nos dá as diretrizes daquilo que deve ser feito. Ele dá as diretrizes. Mas Ele não obriga ninguém a cumprir com essas diretrizes. Isso é responsabilidade de cada um. E à medida que você distorce aquilo que Deus colocou, aí então você começa a ir entendendo as coisas de uma forma errada. A pessoa começa a aceitar as mentiras do diabo como coisas válidas para a sua vida. E ela vai cada vez mais morrendo. Cada vez mais vai perdendo o vício, a esperança. Ela não tem outra saída, a não ser fazer como aquelas pessoas do sonho e começar a gritar para que a morte viesse sobre eles. Oh, que coisa terrível! Foi tão terrível, tão real, que eu acordei chorando. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. A gente vê muitos cristãos retrocedendo. É pouquinho por pouquinho. Sai um pouquinho hoje, sai um pouquinho amanhã, mais um bocadinho, mais um bocadinho. E quando vê, ele já não tem mais consciência. E então, automaticamente, ele começa a absorver as coisas que o mundo vem oferecendo como se fossem coisas normais. As pessoas se agradam destas coisas sujas que estão por aí. E o nome de Deus fica no esquecimento. E daí então, eu me lembrei de um texto de Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado.
Esse primeiro texto mostrou uma coisa muito real. Não só na nossa casa IEGA, mas é uma coisa muito real no meio de todo o povo de Deus. Há um pouco caso muito grande para com a menina dos olhos do Senhor, que é a sua casa. As pessoas não têm tido compromisso com a casa de Deus, não têm tido compromisso com a igreja do Senhor. São crentes que caminham, mas não se dão ao dever de parar, ao dever de se juntar, ao dever de buscar realmente ao Senhor numa unidade. As pessoas têm caminhado de uma forma, cada um por si. As pessoas não têm valorizado aquilo que é a menina dos olhos do Senhor, que é a sua casa. E isso tem dado muito prejuízo às vidas. Buscam acudir às suas próprias coisas primeiras. Fazem tudo, e tudo muitas vezes em detrimento da vida em igreja, em detrimento da casa do Senhor. É na casa do Senhor que há o entendimento, é na casa do Senhor que há o ensino, é na casa do Senhor que há a unidade, é na casa do Senhor que encontramos ajuda, é na casa do Senhor, enfim, que nós temos condições de viver. Mas as pessoas não têm tido esta responsabilidade. E daí, elas não aceitam aquilo que é colocado pelo próprio Deus e começam, então, a desandar na sua caminhada. Quanta coisa acontece. Se a gente perceber, não é uma reação imediata. É uma coisa que vai aos pouquinhos, assim como que dilapidando, né, o terreno da pessoa. E de repente, quando ela percebe, ela está caindo em muitas armadilhas. Ela está caindo em muitas dificuldades. Ela tem tido realmente uma situação difícil. E, de repente, começa a estourar, então, os problemas. E daí, as pessoas começam a culpar ao Senhor, achando que o Senhor esqueceu-se deles. Mas, na verdade, aquele texto que nós lemos lá de Ageu, ele fala claramente: examine o teu caminho. Veja o que está acontecendo na tua caminhada. O cristão foi dado por Deus para fazer uma caminhada de acordo com a vontade dele sempre. Mas as pessoas desviam para cá, para lá, e a palavra do Senhor foi clara: examinai o vosso caminho. Como tem sido o vosso procedimento? O que tem tido valor na tua vida? Aquilo que está realmente mexendo mais com o seu viver? O que é que você tem valorizado mais na tua vida? As pessoas têm vivido de tal maneira como que se nunca fossem acontecer as coisas que estão prometidas há milênios, que acontecerão. Mas as pessoas têm se afastado de Deus, na ânsia de alcançar coisas melhores, coisas maiores.
elas têm se afastado de Deus. A palavra diz que haverá um momento em que as pessoas implorarão para que os montes se levantem e caiam sobre eles, para que eles fujam daquelas situações horríveis. Mas não precisa isso. Não precisa isso. Pastor Ricardo leu aqui. Os planos que eu tenho para vocês são planos de paz. São planos que vão trazer para vocês alegria. São planos que vão trazer para vocês prosperidade. São planos que vão trazer para cada um paz. As pessoas vivem caçando o que fazer, caçando o que alcançar, caçando no que pode melhorar, mas estão caçando nos lugares errados. Às vezes alcançam algum determinado sucesso, mas não tem paz, não tem alegria, não tem aquela coisa que sedimenta a sua caminhada, porque tem buscado longe da fonte. A gente tem que se dedicar mais ao Senhor. A gente tem que valorizar mais o Senhor. A gente tem realmente que pesar como tem sido o nosso procedimento diante do Senhor. Porque eu falei que o inimigo vai dilapidando e ele dilapida tudo. A gente perde o entendimento, a gente perde o bom senso, a gente perde o conhecimento da palavra, a gente perde aquele prazer nas coisas do Senhor. A gente não entende mais aquelas coisas como coisas válidas, como coisas boas para a vida nossa. Afinal, os tempos são diferentes. Mas, na verdade, o nosso Deus não muda. Hebreus, no capítulo 4, o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Isso foi o que aconteceu com o povo judeu. Eles ouviam, ou não entendiam, ou se rebelavam contra aquela palavra, porque não havia neles uma sedimentação, não havia neles uma base que os fizesse aceitar como válidas as palavras de Deus, fizessem aceitar como válidas as palavras de Deus. Vivem no meio de um povo que é o povo de Deus, mas não aceitam aquilo, não têm capacidade para entender, para aceitar aquilo. Recebem, ouvem a palavra, mas como se fosse alguma coisa qualquer. Eu creio que era essa a situação daquele povo do meu sonho. Angústia, falta de esperança. E nós não podemos viver assim. Uma vez um sobrinho meu tentava fazer a vida aqui em São Paulo. Ele vinha para São Paulo, saía de lá da casa dele, lá em Marília, na noite, de domingo, e chegava em São Paulo segunda-feira, bem cedinho, e já ia logo lá para casa, para conversar com o Lucas. Sempre era a mesma história. E daí eles iam juntos, não sei até que ponto, e só sei que eu fui vendo aquilo. E daí um dia eu peguei ele de jeito lá,
E eu falei aqui, escuta aqui, cara. Tudo o que você conseguir na tua vida, se for à custa da tua família, você estará no prejuízo. Ele é o cara que sempre está rindo. E naquele momento ele parou de sorrir. Então ele voltou para a casa dele, voltou para o convívio da família. E eu digo para vocês, tudo o que vocês conseguirem na vida, se for à custa da tua salvação, pode ser todo o dinheiro do mundo, não terá valido a pena. Eu estou falando isso com muita segurança, com muita certeza. O Senhor Jesus falou assim, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nós estamos num momento de definição e nós precisamos realmente pesar os nossos caminhos, verificar o nosso caminho, verificar aquilo que estamos fazendo e aquilo que está acontecendo na nossa vida. E a palavra manda que a gente examine o caminho para detectar o problema. E ela manda que então a gente volte daquele mau caminho para voltar a ter paz com o Senhor, para voltar a ter paz no nosso viver, porque nós não podemos viver sem paz. E as pessoas que não examinam, que não colocam o coração nisso, que querem se aprofundar cada vez mais naquelas coisas erradas que estão vivendo, elas acabam sendo confundidas de tal maneira que não tem como voltar. A volta está no reconhecimento de que está no caminho errado. Reconhecimento e arrependimento. Porque se não acontecerem essas duas coisas, vai passar uma vida inteira dando cabeçadas, vai passar uma vida inteira tendo problemas, e não consegue saber por quê que está tendo tantos problemas, tantas dificuldades. Mas a palavra de Deus é uma só. Não muda. Ou você reconhece que você tem feito coisas erradas e busca o socorro de Deus, ou então você vai mesmo se afundando cada vez mais. Vai cair numa enxurrada e não vai ter condições de voltar. Olha lá o que Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente não tem escapatória. À medida que o diabo vai se apossando da vida da pessoa, a pessoa vai se alegrando. Perceba, pessoas cristãs, de repente vão se alegrando no fato de estarem fazendo coisas erradas.
porque acham que isso é normal, porque o diabo colocou no seu coração que isso é normal, mas não é normal. A palavra de Deus é uma só e não muda. Todos os que querem experimentar coisas diferentes daquelas que o Senhor colocou na sua vida, elas se dão realmente muito mal. E começam a fazer coisas erradas. E não alcançam mais entendimento. Não alcançam condições de arrependimento. E o pior é que começam a achar que está tudo normal. Quantas aberrações a gente tem visto? Quantas aberrações? Homossexualismo. Mas os homens agora acreditam que seja de Deus. Eu tenho um sobrinho, ele é bem grande. Eu acho que eu não bato assim no ombro dele. E além de ser muito alto, ele é muito forte. E um dia eu encontrei com ele na rua e ele estava de camiseta e ele tinha uma gravura assim no braço, uma tatuagem. Eu olhei aquela tatuagem e falei para ele: ô meu, isso aí não é de Deus, não. Ele fechou a cara para mim: é de Deus, sim. E eu falei: eu não vou brigar com ele, que eu vou apoiar um bocadinho. Mas é da igreja, filho de crente, e tem entendimento errado, vai aceitando as coisas erradas como sendo coisas naturais. Ah, hoje é diferente. Hoje é diferente. Não é, não. Aquilo que Deus ditou lá no princípio é o que vale hoje. O que tem a vida é que tem tido uma falta de interesse. Eu vou voltar para a igreja. Tem tido uma falta de interesse muito grande. As pessoas não se dedicam ao estudo da palavra, não se dedicam à unidade da igreja, não se dedicam a nada dessas coisas. E caminham só, achando que estão sob a proteção de Deus. Não estão sob a proteção de Deus. O Senhor Jesus falou assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão na minha vida, se eu estiver me dedicando à casa do Senhor, se eu estiver participando da casa do Senhor ativamente, sendo membro, colocando o ombro embaixo da carga, ajudando, vivendo ali com a unidade. Aí então as portas do inferno não prevaleceram contra mim. Do contrário, sim. Porque a palavra não deixa margens à dúvida. Aquele que teima em viver a igreja do eu sozinho, ele vai acabar realmente se metendo em complicações. A gente não pode chegar ao ponto daquela multidão que estava no meu sonho e que acabou com o meu sono, que me fez chorar. Pessoas sem esperança. Eu me lembro que uma das pessoas tinha um barco, e esta pessoa era a que mais pedia
pela morte. A gente precisa avaliar. Tem muito crente que está sofrendo problemas, que a gente ouve o problema e fala, não acredito que isso esteja acontecendo com o fulano. Não dá para acreditar. Mas então, examine o caminho. O que é que está acontecendo na tua vida? Que está te fazendo aceitar o errado por verdade? O que é que está acontecendo? Pedro uma vez proferiu um discurso e algumas 1000 almas se converteram. E as pessoas estavam tão compungidas naquele momento. E eles perguntaram para o apóstolo, o grande apóstolo Pedro, Senhor, o que devemos fazer? Arrependa-se e creia no Evangelho. Crer no Evangelho é mudança de vida. Crer no Evangelho é viver o Evangelho. Não é dar uma de crentinho, não. Eu já falei não sei quantas vezes. A gente vem aqui e enquanto está aqui neste momento, a gente tem uma roupagem diferente. Mas quando fala-se o amém, a pessoa vai descendo a escada e parece como um super-homem, já vai tirando as vestimentas que estavam na igreja para mudar. E quando chega lá na calçada, já está com uma roupagem diferente, já está começando a viver a sua vida mundana, a sua vida de falta de entendimento, a sua vida de falta de amor para com o Senhor Jesus Cristo. Cantamos hoje aqui. Eu quero teu amor. A gente confessa, a gente canta confessando o nosso amor a Ele, mas infelizmente muitas vezes a gente vive renegando este amor ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. É o único que pode mudar o nosso entendimento. É o único que pode abrir o nosso coração assim, ó, e colocar a verdade ali dentro do teu coração. Isso que você tem abraçado até agora é erro do diabo. Mas o que eu quero agora, eu estou colocando dentro do teu coração. Viva esta verdade. E então a sua vida será modificada. Pare de correr atrás de sonhos, atrás de enganos. Para com isso. Acomode-se aquilo que Deus tem te dado. Acomode-se aquilo que Deus tem te dado. Não aceite mais o engano do inimigo. Não aceita não. Se você estiver no Senhor, o inimigo vem te pregar uma mentira, você fala, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso. E sabe o que vai acontecer? O inimigo se afasta de você. Mas se você não estiver no Senhor, e quanto mais você esperneia, mais Ele vai agir na tua vida. E fazer você engolir as coisas erradas. Engolir. De tal maneira que você vai achar que você é o bom.
vai achar que você é o bom. E à custa desse bom, quanto prejuízo você causa àqueles que estão ao teu derredor. Pedro falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só isso. Havia uma multidão ao redor dele. Que coisa tremenda que estava aquilo lá. Mas ele não se deixou levar por glórias que não eram do Senhor. E ele apenas colocou: arrepende, reconheça que você errou e clame pelo perdão do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai perdoar e vai mudar a tua vida e vai fazer você quase que esquecer que um dia você fez uma burrada tão grande. Ezequiel, capítulo 37, versículo 6, que eles estavam sem esperança. Sabia o que fazer. Mas enquanto há vida, há esperança no Senhor. Olha lá. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Uriandalaias, Uriandas, e sabereis que eu sou Deus. A pessoa pode estar dando cabeçada até não querer mais. Ofender ao Senhor, ofender a família, ofender pai, mãe, filho. Mas naquele exato momento que você sonda o teu caminho e você vê que deu uma pisadinha na bola, então você se arrepende de coração e clama pelo Senhor. E é isso aqui. Ele restaura a tua vida. Ele restaura a tua vida. Restaura a tua vida. Para Ele, é como se você nunca tivesse feito aquelas coisas ruins. Ele faz tudo novo, para que você viva em novidade de vida. Oh, glória a Deus por isso. Enquanto você esconder no teu coração, como a palavra mostra, ou por ignorância, ou por rebeldia, e você não aceita a correção do Senhor, você não quer buscar mudanças, você não se dedica a mudar, então você vai continuar cada vez rolando morro abaixo. No meio dos detritos, no meio de sujeira, no meio de tudo que é tranqueira. Mas se você parar, estender a mão para o Senhor, como Pedro fez, é isso que ele faz. Então analise-se. Porque a tua caminhada tem que ser uma caminhada agradável ao Senhor. Dentro da casa do Senhor. Para que ali você seja ensinado, para que ali você seja fortalecido, para que ali você cresça. E você tenha uma postura mesmo de super-homem. Mas é isso que precisa acontecer. Nada de, hoje tem festa no Arraiá, então não vou na igreja. Hoje vai chegar fulano, eu não vou na igreja. Ou vai acontecer isso, eu não vou na igreja. Tudo é motivo para a gente pôr a igreja para escanteio. Vamos acabar com isso.
Porque Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a tua vida. Reconheça. E arrepende. E busque o socorro de Deus. Nada, nada, nada que você conseguir, se for à custa da tua salvação, não vai valer a pena. Não vai prestar. Não vai prestar. E o que o diabo quer realmente é te levar cada vez mais para longe do convívio do Senhor. É isso que ele quer fazer. Então, ele vai enchendo a cabeça de minhocas, de minhocas, de minhocas. Não aceite mais isso. Muda. E certamente o Senhor vai fazer de você uma vida nova. Aceite isso para a tua vida. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar o teu nome, ó Pai, e agradecer a Ti, porque eu pedi para o Senhor que o Senhor estivesse à frente. E, na verdade, eu sei que o Senhor está à frente. E eu pedi para o Senhor também que o Senhor me desse condições de estar aqui hoje. E o Senhor me deu condições. Eu pedi também que tivéssemos uma igreja alegre hoje. Poucos lugares vazios. E o Senhor concedeu isso também. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno de que cada um de nós aqui creia que Tu és o Senhor. E por isso eu peço a Ti, Senhor amado, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor continue falando em cada coração, para que cada um, ao voltar para a sua casa, fique relembrando e se autoavaliando, Senhor, a ver se tem realmente caminhado de acordo com a Tua vontade. E que o Senhor continue falando e mostrando, e que haja, Senhor amado, novidade de vida em cada um de nós. Ajuda, Senhor amado, a Tua casa IEGA. Porque quando todos, ó Pai, estiverem imbuídos desta grande verdade, desta grande necessidade, a Tua casa certamente vai conhecer assim um Big Bang. Vai ser uma coisa mesmo notável. E nós Te daremos honras e glórias. Coloco tudo, Senhor amado, diante do Teu altar. Agradeço, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor me deu. E agradeço pela força, Pai. O Senhor bem sabe, eu não estava conseguindo falar ontem direito, Senhor. A minha voz estava, como se costuma dizer, lá no buraco. No fundo do buraco. Às vezes nem eu mesmo consegui escutar o que eu estava falando. Mas o Senhor me deu condições de estar aqui. E eu Te agradeço por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor amado. Muito obrigado por esta noite. Uriandalas.
em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.